quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na plataforma que você tem em mãos, no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Durante este ano de 2023, o pastor Marcelo já iniciou uma série de estudos nas duas cartas de Paulo à igreja em Corinto, e nesta noite eu vou voltar ao texto do capítulo 3, não vou adiantar nada para não dar nenhum spoiler sobre aquilo que o pastor Marcelo vai falar quando voltar no mês de maio, capítulo 4 em diante, mas quero escavar um pouco mais, quero levar você um pouco mais profundamente a um versinho do capítulo 3, que é justamente o verso 9. E se tiver alguém ao seu lado sem a palavra, ao alcance das mãos, aproxime-se, compartilhe, vamos todos ser levados ao texto e acompanhar a leitura que farei do verso 9, que assim diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu vou repetir: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e a aplique ao seu, ao meu, ao nosso coração. Você é um projeto de Deus. Este é o tema da nossa reflexão desta noite. Você certamente, ao longo da sua vida, ao longo da sua história de vida, você já estabeleceu muitos alvos, muitos objetivos, muitas metas, que ao longo deste tempo você vem buscando alcançar. Um simples exercício de memória levaria você, meu querido, minha querida, a recordar que muitos desses objetivos já foram alcançados. Não é verdade? Nem sempre nos damos conta de tantos objetivos que já logramos êxito, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Certamente há outros, talvez alguns mais recentes, da virada do último ano para cá, e que ainda estão sendo perseguidos, e se Deus permitir, serão igualmente atingidos. Mas você também sabe, e eu também, que existem, possivelmente, alguns sonhos e alguns objetivos que nós não alcançaremos, porque não fomos capazes, porque não tivemos oportunidade, ou principalmente porque Deus não permitiu. E eu quero pensar com você nessa noite sobre um projeto diferente, e que talvez não esteja sendo tratado como uma prioridade. E eu quero pensar com você sobre o projeto de Deus para você e para mim. Porque se é um projeto de Deus para você e para mim, não há nenhuma dúvida de que Ele vai conduzir e tornar realidade. Muitos dos nossos projetos não se concretizam porque Deus nos ama, porque Ele quer o nosso bem. Então, a gente pede e Ele diz: não, isso não é para o seu bem, isso vai te prejudicar, isso vai te trazer sofrimento, isso vai te afastar de mim. Então, a resposta é não. E o apóstolo Paulo, o mesmo autor das cartas que o pastor Marcelo está estudando conosco ao longo de todo o ano, foi aquele que escreveu, que pediu 3 vezes a Deus a mesma coisa. E Deus disse: não, e não me peça mais. Então, tenhamos cuidado com os nossos projetos, com os nossos sonhos, porque se eles são os sonhos de Deus, eles vão se cumprir. Mas se eles não são os sonhos de Deus, a melhor coisa que pode nos acontecer é Deus tirá-los da nossa mente, removê-los do nosso coração, para que a gente invista, para que a gente persiga e finalmente alcance o projeto de Deus para a nossa vida. A igreja em Corinto era uma igreja que tinha dificuldades. E como disse o pastor Marcelo, ainda bem,
porque ao ajudar a igreja de Corinto a enfrentar e vencer as suas dificuldades, nós temos estas cartas, que ainda hoje são bênção para você e para mim, que ainda hoje tiram dúvidas acerca de como uma igreja deve existir, como os irmãos devem se comportar, como que a igreja promove o crescimento do reino de Deus na terra. Então, graças a Deus, porque Ele permitiu que aquela igreja, assim como nós, fosse formada por pessoas imperfeitas e falhas. Na igreja, gente perfeita não deveria nem entrar, não é? Porque nós entramos aqui sabendo que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos de Deus. Seria como uma pessoa com saúde nota 10 procurar um pronto-socorro. Vai fazer o que lá? Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Mas numa igreja, todos estão em obras. O Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, o Senhor está aperfeiçoando, edificando a sua igreja e expandindo o seu reino. Quando Paulo escreveu esse texto à igreja em Corinto, você se lembra bem, porque ouviu o pastor Marcelo tratar o capítulo 3, havia um partidarismo dentro da igreja, havia preferências quanto aos líderes, ao ponto de essa preferência ser assim quase que explícita. Como mesmo Paulo se expressa, uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros afirmavam, eu sou de Cefas, que é Pedro. E assim era uma igreja que tinha torcida, parecia o Maracanã no dia de um Fla-Flu. Evidentemente, esse não é o ambiente de uma igreja saudável. E o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos e irmãs, e creio eu, está dizendo para você e para mim nesta noite, para você também que nos acompanha pela internet, que embora os líderes, embora os pregadores, os missionários, os evangelistas tenham um importante papel no crescimento do reino de Deus, mas não é o único papel, não é o único projeto de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida das suas filhas. Os nossos líderes, aqueles que nos trouxeram o conhecimento de Cristo, aqueles que nos anunciaram a salvação, certamente devem e precisam ser respeitados. Mas isso não significa que nós tenhamos que colocá-los numa condição de honra tal que eles sejam os mais importantes. Não são. Importante é Jesus. Importante é o nosso Deus. Então, numa igreja, partidarismos não têm lugar. Grupos não devem existir. Porque se somos um corpo, imagine a perna direita querer ir para a direita, a perna esquerda querer ir para o lado esquerdo, a gente não sai do lugar ou acaba caindo esparcado, não é mesmo? É preciso que haja unidade, é preciso que haja comunhão. Portanto, nós não vamos olhar para os nossos líderes, nós não vamos olhar por aqueles que nos conduzem, como se eles fossem substitutos de Cristo. Aliás, esse título de substituto de Cristo é hoje ostentado. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a Bíblia não diz que Deus deixou um substituto. A Bíblia diz que Ele, antes de voltar aos céus, disse: eu irei e vos enviarei o Paráclito, o Consolador, que estará convosco para sempre, e falará daquilo que receber de mim. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado, não é o substituto de Cristo, mas é o que dá continuidade à obra da evangelização, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, no seu ministério, esteve em atividade por 3 anos e meio. Mudou a história, dividiu-a ao meio e marcou o início de uma nova era. Graças a Deus, a era da graça, onde todo aquele que crê é salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo está em atividade há quase 2000 anos, desde Pentecostes, 50 dias depois
da ressurreição de Jesus. E esse tempo, ele tem, Deus Espírito Santo, levado milhares, milhões de pessoas a conhecerem a Jesus e a entregarem a Ele a sua vida e confiarem a Ele a sua eternidade. E para mostrar esse cenário dentro da palavra que Paulo endereça aos crentes de Corinto, eu quero convidar você a puxar na sua memória um relato que você conhece muito bem, porque frequenta a escola bíblica dominical e já conhece de memória esta passagem. Qual é o nome de Deus? Certa ocasião, Moisés estava nas proximidades do Monte Horebe, quando viu uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Era um arbusto que ardia, mas não virava fumaça, nem cinza, nem carvão. E aquilo chamou a sua atenção e ele se aproximou e Deus conversou com ele e Deus deu a ele uma tarefa. E dentro desse diálogo, Moisés pergunta a Deus: qual é o seu nome? Querido, quando alguém pergunta o nome de outra pessoa, como eu fiz aqui hoje à noite quando cheguei, não foi, irmã? A gente faz isso porque ainda não conhece. Se Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, isso indica que Moisés não o conhecia. Que coisa interessante, um homem com 80 anos e não conhecia Deus. Ele era judeu, ele era descendente de Abraão, mas não conhecia Deus, a ponto de perguntar: qual é o seu nome? E então Deus lhe responde. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E quando você chegar lá no Egito e disser que Deus mandou você lá, e eles perguntarem: qual é o nome desse Deus? Porque lá no Egito tinha muitos deuses, mais deuses do que caberia nos dedos das mãos e dos pés, juntos. Então Deus disse a Moisés: você vai dizer que eu sou, te enviou. Então Moisés aprendeu agora o nome de Deus. Deus é o eu sou. E esse termo, eu sou, foi o nome pelo qual Deus a si mesmo se chamou. Foi o nome que Deus apresentou a Moisés. Moisés, você está diante do eu sou. Deus chamou a si mesmo de eu sou, que é um nome que descrevia tanto o seu poder, que é eterno, como também o seu caráter, que nunca muda. Deus é o único capaz de fazer esta afirmação: eu sou. Qualquer outro ou outra que ouse se apresentar de maneira semelhante estará blasfemando. E Jesus foi também criticado ao usar essa expressão. No mundo onde eu e você vivemos hoje, valores, a moral, as leis estão constantemente mudando, sendo substituídas, alteradas, seja para melhorar, seja para piorar, porque o ser humano é assim, é instável, inconstante, mas sendo filhos e filhas de um Deus que se apresenta como eu sou, significa que eu e você podemos estabelecer a fé, podemos firmar os pés, podemos aprofundar raízes, porque Deus é eterno e a Bíblia diz que Ele não muda. O tempo muda, não é mesmo? Semana passada estávamos com uma temperatura muito elevada aqui na terra capixaba, mas esta semana o vento virou, o vento sul chegou e nos trouxe um pouco de chuvisco, nos trouxe uma temperatura mais amena, ficou mais confortável. Se chegar a 19 graus, aí não, porque aí o capixaba nem sai de casa, né? 19 é demais para nós. Muito bem, esse Deus que se apresentou como eu sou, cumpriu um plano todo o Antigo Testamento até chegar em Cristo no Novo Testamento. E de Jesus Cristo, no Novo Testamento, é quem vai apresentar-se como o eu sou. E olha só que coisa interessante, porque Jesus no Novo Testamento, ele se apresenta como Deus.
No Evangelho de João, capítulos variados, nós temos aqui no slide algumas expressões de Jesus. Por 7 ocasiões diferentes, João registrou palavras de Jesus em que ele se apresenta como eu sou. Confira aí, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, não é mesmo? Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Vai exercitando aí a sua memória, meu irmão, minha irmã. Jesus afirmou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus afirmou: eu sou o bom pastor, glória a Deus. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. Jesus declarou ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E finalmente, no capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Em todos esses momentos, Jesus está usando uma expressão que é atribuída a Deus. O eu sou, que se apresentou a Moisés no Monte Horebe, lá no livro de Êxodo. Quero então destacar que quando Jesus afirmou: eu e o Pai somos um, ou como ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava dando todas as pistas, estava dando todas as dicas, estava sendo de maneira explícita revelada aos seus ouvintes de que ele é Deus. Como disse a profecia de Isaías, é o Deus conosco. Glória ao Senhor. Então esse eu sou precisava ser conhecido e amado na igreja de Corinto. Não era para dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro ou Cefas, mas eu sou do Senhor. Eu sou do meu Salvador, aquele que subiu numa cruz por mim. Não foi Paulo, não foi Apolo, e muito menos Pedro, que no dia que Jesus foi preso, foi capaz de negá-lo 3 vezes. Será que nós estamos batendo esse recorde? Será que num dia temos negado a Cristo mais do que Pedro fez? O Senhor tenha misericórdia de nós e nos aproxime, não é? Da sua intenção, do seu planejamento para todos nós. Caminhando um pouquinho mais então, se aqueles membros da igreja de Corinto não deviam estar tomando partido de A, B ou C, mas deveriam caminhar com o cabeça da igreja, que é Jesus, eu quero dizer para você, querido, querida, que ainda que você e eu tenhamos projetos pessoais que sejam bons, que sejam dignos, que sejam honrados, os projetos de Deus para mim e para você são melhores, são maiores, são extraordinários para esta vida e para a eternidade. Porque a obra de Deus envolve muitas pessoas diferentes. Aqui nesta noite, neste santuário, nós temos um espectro dessa diferença, dessa variedade. Nós temos pessoas mais jovens, outras mais experientes. Nós temos pessoas que ainda estão com os cabelos, outras que já os perderam. Nós temos aquelas que estão com o cabelo mais escuro, outros que já meio grisalhos estão se embranquecendo. Nós temos uma variedade de habilidades, de profissões, de estudos. Nós temos uma variedade de geograficamente residentes, município da Serra, município de Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana. Acho que não temos ninguém de Fundão, que eu saiba, não é? Mas certamente pela internet a variedade é ainda muito maior. Pois bem, numa igreja onde há tanta variedade, porque a sociedade humana é assim mesmo, diversa e variada, é até certo ponto compreensível que, como pessoas imperfeitas e falhas, tenhamos preferências, tenhamos gostos diferentes, e isso não é um problema.
Porque se Deus, que colocou nesse tempo mais de 8 bilhões de pessoas no planeta e não tem duas iguais, jamais poderia ser acusado de não gostar de diversidade, de variação, de criatividade, não é mesmo? Muito bem, eu e você podemos nos tornar membros úteis dessa equipe de Deus, que é a chamada igreja, nos projetos que Deus tem para mim e para você. De fato, se nós colocarmos de lado o nosso desejo de aparecer, o nosso desejo de ser admirados, né, de receber a glória por aquilo que fazemos, então nós nos encaixaremos nos projetos de Deus, porque nos projetos de Deus, Ele que é glorificado, nos projetos de Deus, Ele que é honrado, nos projetos de Deus, Ele que recebe a gratidão, o louvor e a adoração. Por isso, querido, querida, não busque o elogio que vem das pessoas, como faziam os religiosos nos dias de Jesus, lembra? Eles paravam nas esquinas para orar e serem vistos pelas pessoas. Quando eles iam ao templo para ofertar, faziam tocar trombetas para que a sua oferta fosse presenciada, testemunhada e admirada pelas pessoas. Tudo isso é de fato desprezível. Mas a aprovação de Deus, o ok de Deus, o joinha de Deus, deve ser o que eu e você buscamos neste tempo em nossa vida. E aí eu quero apresentar para vocês 3 projetos. Você vai para casa hoje levando na bagagem, levando na mente, e o Espírito Santo de Deus permita no coração 3 projetos. Pastor, eu só quero um. Tudo bem, os 3 são ótimos. E Deus quer que você se engaje na sua obra. E esses 3 projetos aparecem no verso 9. Veja bem o que Paulo ensinou. Porque nós somos, outras traduções dizem, vós sois. Da parte de Deus, eu sou. Para a sua igreja, vós sois. O apóstolo Paulo se inclui e diz, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus. Então perceba, querido irmão, querida irmã, que independente de prova do Enem, não levando em conta se você já tem alguns anos que não senta numa cadeira de escola, ou se você ainda está numa carteira escolar, não levando isso em consideração, Deus tem para você e para mim 3 projetos. Vamos considerá-los. Primeiro projeto, ser cooperador de Deus. Olha que linda oportunidade. Para qualquer pessoa, com qualquer idade, com qualquer instrução, ser cooperador de Deus. E Paulo disse, olha, eu, Apolo, Pedro, somos cooperadores de Deus. E se algum de vocês também quiser cooperar, será ótimo, porque Deus não dispensa nenhum cooperador. Jesus contou uma parábola sobre aquele lavrador que 5 da manhã estava na praça arrecadando diaristas para o seu campo. Voltou às 9, voltou ao meio-dia, voltou às 3 da tarde, voltou às 5 da tarde. E em todos esses momentos, arrebanhou cooperadores para a sua propriedade. Então você pode cooperar com Deus sim, em qualquer idade, a qualquer tempo da sua vida. Todos os crentes são os cooperadores de Deus, mas Senhor só tem um. Deus não convidou ninguém para ser Senhor, Ele é o Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas cooperadores tem vaga para você e para mim. Então quando Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus, ele não está dizendo que ele é melhor que os outros, ele está dizendo, esse é um projeto que vocês deveriam abraçar. Em vez de ficar nessa torcida, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sejam cooperadores de Deus. Esse é um bom projeto. Esse é um projeto acessível, esse é um projeto glorioso. Cooperar é trabalhar junto, não é trabalhar sozinho. Trabalhar junto, cooperar com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Você pode até achar ou pensar
que para cooperar com Deus é preciso muita coisa. Algum diploma universitário, algum recurso material em bancos, ou uma casa mais chique, ou um carro zero. Nada disso é verdade, querido irmão, querida irmã. Não deixe que o diabo te engane. Não é isso que aprendemos na Bíblia. Muita gente simples cooperou com Deus em grandes ocasiões. Vou destacar algumas. Aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, a gente não sabe o nome dele, mas todos nós sabemos do milagre que Jesus fez, porque ele entregou o seu lanchinho, que era para o seu sustento. E embora de forma anônima, ele hoje é conhecido. Vamos encontrá-lo no céu e vamos conhecê-lo mais de perto. Um outro exemplo, Jesus, não é? No milagre em Caná da Galileia, pediu aos servos que enchessem aquelas talhas, né, com 100 litros de água. Foram 6 talhas, 600 litros de água, que aqueles homens colocaram naqueles tonéis, naquelas talhas. Não sabemos nada sobre eles, quem eles eram, como se chamavam, que idade eles tinham, mas eles cooperaram com Deus, Jesus, no milagre da transformação da água em vinho. Então, querido, você não precisa de muito recurso, você não precisa de muito aparato para cooperar com Deus, porque quem faz é Deus. Lembra da ressurreição de Lázaro? Jesus pede a alguém que tire a pedra, e alguém foi lá e ajudou a tirar a pedra. Quem tirou a pedra? Não sabemos, mas porque a pedra foi tirada, Lázaro pôde sair depois de 4 dias de sepultado. Percebam, Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa que a gente diga: eu estou aqui, pode me usar, pode me conduzir, pode aproveitar de tudo o que o Senhor já me deu e está aqui à sua disposição. Isso é cooperar com Deus. Então, ser cooperador de Deus é um excelente projeto, que não cessa quando você se casa, não cessa quando você se aposenta, não termina quando você vira avô ou bisavô, não cessa enquanto o Senhor não disser que cessou. Então, por favor, meu querido, minha querida, não desperdice, não jogue fora tudo que Deus já colocou na sua mão, porque Ele quer usar e você pode cooperar. O segundo projeto é o da lavoura de Deus. Paulo mesmo afirma no mesmo verso: vós sois lavoura de Deus. Mas eu não posso ser cooperador e ao mesmo tempo ser lavoura? Claro que pode, claro que pode. Mas pensa no papel de Paulo ali com a igreja de Corinto. Ele tinha plantado, a semente tinha brotado, tinha germinado, mas Paulo não podia ficar ali cuidando da lavoura. Ele tinha que prosseguir na sua viagem missionária, tinha lugares que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Então Paulo diz: eu sou o cooperador e vocês são lavoura, vocês vão cuidar da plantação. É um outro projeto. Aqui na igreja em Mata da Praia, o corpo diaconal tem 40 irmãos e irmãs que ajudam o pastor Marcelo a cuidar dos 1.500 membros que a igreja possui atualmente. Esse cuidado, o pastor Marcelo sozinho não daria conta de fazer. Então ele conta com ajudadores. São cooperadores? Claro que são. E de que maneira cooperam? Cuidando dos irmãos, assessorando as irmãs, não é? Então olha que coisa maravilhosa, você pode ser lavoura. Ah, pastor, mas eu não sou diácono, nem diaconisa. E quem disse que precisa de título? Para cuidar uns dos outros, para socorrer uns aos outros, para amar uns aos outros. A Bíblia está cheia de expressões no Novo Testamento desta comunhão, desta mutualidade, deste uns aos outros. E eu e você podemos assumir esse projeto, podemos adotar esse plano de vida e vamos abençoar muitas pessoas em nome de Jesus e para a glória de Deus. Todos os crentes são a lavoura de Deus, mas Deus é o agricultor. Ninguém foi convidado para ser o agricultor dessa lavoura. Fomos convidados para ser lavoura. E lavoura que agrada ao agricultor é aquela que cresce, frutifica
e abençoa, não é verdade? Deus é o dono grande e responsável pelo cuidado da igreja. Ele sabe o tempo de adubar, sabe o tempo de regar e sabe o tempo de podar. Quando a gente é podado, dói, né? A gente às vezes reclama, a gente se zanga, mas Jesus disse que o Pai poda, limpa aqueles que dão fruto, para que deem mais fruto. Glória a Deus por ser podado, glória a Deus por ser limpo pela palavra do Senhor. Mas olha o perigo. Jesus disse no mesmo texto, lá em João capítulo 15, toda vara que não dá fruto, ele a corta e joga fora e queima. Oxalá nem eu nem você sejamos a parte da lavoura que é estéril, que não produz fruto, que não honra aquele que por nós morreu e ressuscitou, que ao contrário, sejamos aquela lavoura que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Na lavoura de Deus, o agir humano é agir divino, ou seja, a nossa ação, o agir de cada um de nós na lavoura de Deus, é impulsionado pelo cuidado de Deus com o seu povo. Então, mesmo que você, como eu, tenha nascido na cidade, tenha sido criado em apartamento, não entenda nada de terra, não entenda nada de adubo, não entenda nada de colheita, se apresente para a lavoura de Deus, assuma o papel de cuidar, como Jesus falou com Pedro: Pedro, você me ama, então cuida dos meus pequeninos. Meu irmão, minha irmã, se você ama Jesus, cuide das ovelhas de Jesus, ame, ajude, abençoe a família de fé. O último projeto que eu quero destacar é o de um edifício. Paulo diz no mesmo verso: vós sois edifício de Deus. Olha que coisa linda, querido, querida. Todos os crentes são a casa espiritual de Deus, mas Deus é que é o arquiteto. Sabe por que muitas vezes eu e você sofremos? Porque nós queremos construir a nossa vida, nós queremos fazer o nosso plano, o nosso projeto, e Deus diz: não é isso que eu quero para você. Eu tenho uma planta, eu tenho um projeto para que você seja um edifício, e você está querendo fazer uma tenda, você está querendo fazer um barraco, uma casa de sapê, uma meia água. Não é isso que o texto diz que nós somos edifício de Deus. Há países disputando quem é que detém o edifício mais alto do mundo, não é verdade? De vez em quando algum novo surge. Agora em Vila Velha tem um prédio de 50 andares sendo construído, que vai ser mais alto do que o convento da Penha. Isso é aquele pensamento humano, aquele desejo de vanglória, de vaidade, de soberba e de orgulho, que, por exemplo, lá no livro de Gênesis, terminou com uma torre inacabada chamada Torre de Babel. Ela queria alcançar os céus, como tem hoje em Dubai, como tem hoje nos Emirados Árabes Unidos, torres gigantescas, que para a gente olhar para o topo dói o pescoço, é melhor deitar no chão e olhar para cima, não é? De tão alto que eles são. Mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor é edifício de Deus, é casa do Senhor, o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então nós não somos qualquer construçãozinha, não. Nós somos edifício de Deus, Ele que é o arquiteto. Você e eu vamos morar em casas que Ele construiu, não foram mãos humanas. Nós vamos conhecer o que é perfeição de projeto, de arquitetura, de engenharia e de tudo mais que a casa do Senhor preparou para nós. Todos os crentes, como eu disse, são casa espiritual de Deus, eu e você, portanto, mas Deus é o arquiteto. Deus é o dono, mestre de obras do edifício, e aqueles a quem Ele edifica também cooperam nesta edificação. Eu e você estamos sendo construídos a cada dia, mas ao mesmo tempo em que a gente é construído, a gente coopera com a igreja como um todo. A nossa vida abençoa, os nossos dons e talentos edificam a igreja e ajudam a fazer crescer o reino do nosso Pai Celestial. Deus providenciou um firme fundamento,
que é Jesus Cristo, não pode ser mudado. O apóstolo Paulo falou sobre o galardão, a recompensa, o pastor Marcelo tratou disso ainda no mês de março, mas o fundamento é Cristo, imutável, eterno, perfeito. E eu e você temos um lugar específico nessa construção desse edifício espiritual, que a palavra de Deus diz que somos pedras vivas. Cuidado para não ser uma pedra morta. Uma pedra morta está lá na construção, mas ela não ajuda na edificação. Ela não coopera com o crescimento do edifício. Então eu e você fomos chamados para sermos pedras vivas dessa construção. Que Deus permita que a nossa vida contribua para o fortalecimento dessa igreja que vai fazer 35 anos. Para que ela chegue aos 70, aos 150 ou aos 500 anos, até a volta de Cristo, seja lá quando isso for acontecer. Que ela permaneça firme, que ela tenha na palavra de Deus a segurança de um projeto que não é humano, é divino. E que ao obedecer aos mandamentos do Senhor, a gente não se importe se do lado de fora estão dizendo outra coisa, se estamos sendo criticados, se estamos sendo discriminados, mas que ao fincar os nossos pés e manter os nossos olhos, mente e coração na palavra de Deus, possamos ser aprovados por o único que importa, a aprovação do nosso Deus. Quero concluir. Está na hora de agir. Há um cântico que você conhece muito bem: um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Essa é a maneira de não sermos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Essa é a forma de sermos todos um só de Cristo, o nosso Salvador. O projeto de Deus para você e para mim, para a igreja de Jesus, inclui combinar nossas ações para evitar colisões, intrigas, conflitos, discórdia, angústia, mágoa, e trabalhar e orar juntos, admitir divergências, discutir os problemas com respeito, boa vontade, e que a Deus seja dada toda a glória. Conta-se que um pastor gostava muito de jogar bola, mas toda vez que ele voltava da pelada, ele chegava machucado, triste, porque tinha perdido mais uma vez. Aliás, ele perdia todas as partidas que ele jogava. Uma vez, o sogro estava visitando ele e acompanhou até o campo para dar uma força lá ao genro que ia jogar. E, mais uma vez, o pastor perdeu o jogo, e de goleada. Voltou para casa arranhado, machucado, triste, porque nunca ganhava. E aí em casa, no ambiente familiar, com a esposa, o sogro chegou para aquele pastor e disse assim: meu querido, você nunca vai ganhar. Mas como assim, sogrão? Eu jogo bem, eu bato um bolão. E o sogro disse: não, eu até concordo, você entende do riscado, tem alguma habilidade com as pernas, não é? Entende de futebol, mas 1 contra 11, você não tem a menor chance. Aí a esposa, diante daquela crítica do pai: se preocupa não, pai, ele já está acostumado, lá na igreja também ele faz tudo sozinho. Irmão, irmã, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, a gente não ganha nada, perde todas e de goleada. Por isso, a divisão, o partidarismo, a intriga, a contenda, só nos enfraquece, só nos torna vulneráveis, e aí é uma derrota atrás da outra. Você quer vencer? Se una com seus irmãos e suas irmãs. Deixe que Jesus conduza a sua vida. Escolha o projeto. Eu quero ser cooperador. Eu quero ser lavoura. Eu quero ser o quê? Edifício, não foi? Cooperador, lavoura, edifício. 3 projetos. Não precisa de faculdade, não precisa de prova do Enem. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua também. Mas para isso, eu e você temos que parar de ficar na teoria e partir para a prática. É hora de agir. O projeto de Deus para você e para mim inclui a nossa ação. Mãos à obra, mãos ao trabalho.